Bem-vindos ao canal Sobrenatural. Prepare sua pipoca e seu cobertor e vamos para a primeira história de hoje. No verão, minha cidade costeira se torna bastante animada nos fins de semana. Costumávamos ir à praia ou à piscina durante o dia e depois visitar um dos bares à beira-mar à noite. No entanto, à medida que envelheço, muitos dos meus amigos com quem costumava sair nos fins de semana não são mais solteiros. E eu também não tenho mais interesse em fazer essas atividades. Planejar saídas hoje em dia é mais complicado do que costumava ser quando estava com meus amigos. Certa noite, conheci dois caras, Lucas e Marcos, no bar. Eles se aproximaram de nós e se juntaram à nossa conversa. Pareciam ter cerca de 8 anos a mais do que nós, na faixa dos 30 anos de idade, mas eram simpáticos e decidimos sair juntos. Lucas saiu mais cedo, deixando apenas Marcos conosco. Ele parecia gostar mais da minha companhia e conversava muito comigo. Eventualmente, meus amigos e eu decidimos ir para casa, e Marcos parecia desapontado, como se quisesse continuar a noite nos bares. No fim de semana seguinte, quando tentei fazer planos com meus amigos, nenhum deles estava interessado em sair. Foi quando recebi uma mensagem de Marcos, perguntando o que eu estava fazendo à noite. Eu respondi que não tinha planos, e ele sugeriu irmos a um bar à beira-mar. Aceitei a oferta, pois precisava de algo para fazer, e ele se ofereceu para me buscar por volta das 9 ou 10 horas. Quando ele chegou à minha casa, fui para o banco de trás, esperando que Lucas estivesse no banco do passageiro. No entanto, quando abri a porta, ele me pediu para sentar na frente. Era apenas Marcos no carro. No caminho para o bar, perguntei se Lucas ou outras pessoas se juntariam a nós, mas Marcos disse que provavelmente não. Ele sugeriu que começássemos em um bar local antes de ir para o bar à beira-mar, que tinha uma pista de dança. Concordando com a ideia, ele me levou a um bar menos conhecido. O local era escuro, com uma iluminação vermelha sombria. Marcos pediu algumas rodadas de bebida para nós, e eu já tinha tomado algumas doses em casa, então estava começando a ficar bêbado. Em certo ponto, tive que ir ao banheiro, e quando voltei, Marcos havia pedido mais 2 bebidas para nós. Fiquei surpreso com a quantidade de bebidas que ele estava comprando. Depois de tomar a última bebida, minha memória ficou em branco. A próxima coisa que me lembro é acordar em um quarto escuro, no chão. Procurei meu telefone nos bolsos, mas não o encontrei. Levantei-me e, tateando, encontrei uma parede. Acendi a luz e percebi que estava em uma pequena sala com piso de concreto, com um aquecedor de água e objetos de limpeza doméstica. Havia uma porta fechada no quarto. Confuso e apavorado, abri a porta e entrei em outro quarto escuro, que parecia ser um porão com carpete. Vi alguns móveis, mas não consegui encontrar um interruptor de luz. Eu estava batendo nas coisas, tentando encontrar as escadas, quando ouvi um som vindo de trás, como alguém se levantando de um sofá. A voz de Marcos, que era familiar, chamou o meu nome. Gritei e me virei na direção dele, mas só podia ver o contorno do seu corpo na escuridão. Ele tentou me acalmar, dizendo que eu estava muito bêbado e que ele me trouxe de volta para lá. Perguntei por que ele me colocou naquele quarto e onde estavam meus pertences. Minha voz soava fraca. Ele se aproximou de mim e afirmou que tinha todas as minhas coisas lá em cima. Eu insisti em ir embora, mas ele me ameaçou de forma ameaçadora e insinuou que estava armado. Alegou que eu estava muito bêbado para dirigir e que deveria relaxar e dormir. Eu não sabia o que fazer nessa situação aterrorizante e única.
Não tinha ideia do que ele planejava fazer comigo, mas sabia que algo estava errado. Marcos subiu as escadas, trancou a porta do porão e eu ouvi o clique da chave. Fiquei ali, no escuro, tentando pensar em uma saída. Finalmente, decidi subir as escadas furtivamente e esperar atrás da porta por Marcos. Esperei por um longo tempo, talvez 5 minutos, até ouvir o som da porta sendo destrancada. Eu o ataquei quando ele entrou, jogando-o no chão e tentando estrangulá-lo. Gritei, exigindo saber onde estavam meu telefone e minha carteira. Enquanto o segurava, ele explicou que minhas coisas estavam na mesa da cozinha. Perguntei se ele estava armado, e ele mencionou um canivete no bolso. Peguei o canivete e ele continuou alegando que estava apenas cuidando de mim. Fui até a cozinha, peguei meus pertences da mesa e saí às pressas da casa. Liguei imediatamente para meu irmão, que também era meu colega de quarto, e expliquei o que aconteceu. Ele veio me buscar imediatamente. No dia seguinte, fui ao pronto-socorro e foi confirmado que havia substâncias no meu sistema. Falei com um advogado e entrei com um processo civil contra Marcos, que ainda está em andamento. Não há provas claras de que ele me drogou ou teve intenções ilegais, mas estou convencido de que tenho um caso sólido, considerando seu comportamento suspeito naquela noite. Até hoje, não sei qual era seu objetivo final, e evito pensar se algo mais aconteceu enquanto eu estava inconsciente. No verão, adoro passar meu tempo desfrutando de atividades ao ar livre com minha família em Monson, Pensilvânia. Possuímos uma propriedade de 2 acres de terra, completa com um pequeno campo de tiro no quintal, um quadriciclo e 2 bicicletas de montanha. Além disso, há trilhas pela floresta nas proximidades, onde gosto de fazer passeios. Em um dia quente, porém nublado, quando não havia muito o que fazer, decidi aproveitar a oportunidade para fazer um pouco de exercício e sair para um passeio de bicicleta. Tenho uma mountain bike guardada na casa dos meus pais, então optei por levá-la para a trilha em vez de percorrer as estradas. Ao sair, observei as nuvens no céu ameaçador, o amarelo do sol espreitando entre as nuvens escuras. Enquanto olhava as nuvens, pude sentir o cheiro da tempestade de verão se aproximando, algo que sempre me agradava. Verifiquei a previsão do tempo antes de sair e planejei fazer um rápido passeio de bicicleta de meia hora antes que a chuva começasse. Mesmo que eu me molhasse um pouco, não me importava. Iniciei meu percurso, indo em direção à trilha na floresta. Conforme pedalava, podia sentir e ouvir as rajadas de vento, algo que realmente apreciava, pois esse era o meu tipo de clima favorito para andar de bicicleta. Grande parte do trajeto começava em uma subida íngreme, mas a volta era principalmente em declive, o que tornava o passeio muito agradável. A subida eventualmente levava ao topo de uma colina, onde havia uma clareira na floresta. Normalmente, eu parava ali para recuperar o fôlego. Naquele dia, porém, enquanto descansava e olhava as mensagens no meu celular, algo incomum aconteceu. O som do vento e das folhas parou abruptamente, mergulhando o ambiente em um silêncio mortal. O vento desapareceu completamente, o que me deixou perplexo e intrigado. Nunca tinha visto uma rajada de vento forte parar tão repentinamente. Comecei a sentir uma sensação desconfortável se apoderando de mim. Nesse momento, comecei a perceber, talvez devido ao silêncio perturbador, o som de galhos quebrando não muito longe de mim. Quando olhei na direção de onde vinha o som, cerca de 30 a 40 metros adiante, entre as árvores, vi algo que me deixou perplexo.
Era uma figura de aparência humanoide, curvada como se estivesse se escondendo e me seguindo, como se eu fosse a presa. Nesse momento, a chuva começou a cair intensamente. O som das gotas batendo nas folhas acabou com o silêncio opressivo. Sem pensar 2 vezes, virei-me e pedalei o mais rápido que pude de volta para o topo da colina, aproveitando a gravidade para me levar para casa rapidamente. Durante todo o trajeto, evitei olhar para trás. Relâmpagos começaram a iluminar o céu e trovões ecoaram. Embora normalmente eu achasse isso incrível, naquele momento eu estava atormentado pela visão inexplicável que havia testemunhado. Ao chegar em casa, coloquei minha bicicleta no galpão e entrei. Estava tão abalado e sem fôlego que não conseguia explicar a ninguém o que havia acontecido. Subi para meu quarto e me joguei na cama. Naquela noite, tive um pesadelo sobre o incidente, vendo uma figura demoníaca na floresta no meio da noite, flutuando em minha direção. Acordei com o coração acelerado, aliviado por perceber que era apenas um sonho perturbador após um dia e uma noite igualmente perturbadores. Durante todos os verões, meus pais costumam viajar por algumas semanas para nossa casa de férias em Savannah, Geórgia. Isso me deixa sozinho em casa com os nossos 2 gatos. A nossa residência fica próxima a um canal, onde o meu pai guarda 2 jet skis no quintal do outro lado. Além disso, há um pântano mais adiante no canal e um parque nas proximidades. Como resultado, há muito pouco tráfego de barcos no nosso quintal, o que torna o local bastante privado e isolado. Nossa casa é consideravelmente grande, embora eu suspeite que meu pai tenha investido mais dinheiro no barco do que na própria casa. Para ser sincero, o barco sempre atrai muita atenção. Eu costumava adorar quando meus pais saíam de férias, especialmente porque eu tinha o verão todo livre e a liberdade para fazer o que quisesse e convidar quem quisesse, com a única regra de evitar festas. Uma noite, levei a garota com quem estava saindo para dar uma volta pelo quintal. Sentamos na banheira de hidromassagem e, quando o equipamento se desligou, ouvimos alguns sons vindos do canal. Normalmente, ouvíamos pássaros e peixes fazendo barulho na água, mas dessa vez, o som era mais regular e rítmico. Levantei-me para verificar e vi alguém andando de caiaque no canal. Não consegui discernir muitos detalhes, pois estava escuro e ele usava roupas incomuns para aquela hora e local. No entanto, como o canal é público, não pensei muito nisso e não me senti alarmado. Comentei com a garota, que vou chamar de Jane daqui em diante, sobre o quão estranho era aquilo. No entanto, isso estava longe de ser a última vez que veríamos essa pessoa. Mais tarde naquela noite, enquanto estávamos na cama do andar de cima, com as janelas fechadas devido ao ar-condicionado, uma luz branca repentina brilhou pela janela e se movia de forma errática. Ambos ficamos inicialmente perplexos, nos perguntando o que poderia ser aquilo. Jane sugeriu que fosse a luz de um helicóptero, mas eu descartei a ideia imediatamente. Pensei que poderia ser alguém com uma lanterna e desliguei a TV para deixar o quarto totalmente escuro. Saí da cama e fui até a janela para espiar a fonte da luz. Percebi que era a mesma pessoa do caiaque anteriormente. Jane me perguntou o motivo daquilo, como ele sabia que estávamos no quarto específico. Acreditei que ele pudesse ter visto a luz da TV pela janela e já sabia que alguém estava na casa. Um desejo instintivo de agir como um homem tomou conta de mim. Então, abri a janela e gritei perguntando o que ele queria. O homem, com uma voz fraca, respondeu que precisava de ajuda para sair do caiaque.
se ele estava ferido ou perdido, ao que ele respondeu que estava machucado e incapaz de sair do caiaque. Olhei para Jane e pedi sua opinião sobre o que fazer. Ela sugeriu que eu fosse ajudar. Liguei de volta para o homem e perguntei se deveria chamar a polícia, mas ele recusou, insistindo que apenas precisava de ajuda para sair do caiaque. Concordei em ajudar e fechei a janela. Suspirei e pedi a Jane que torcesse por mim. Ela não estava vestindo muita roupa na cama, então não quis fazê-la sair comigo. Coloquei uma camiseta, desci correndo e calcei os chinelos. Quando abri a porta dos fundos e acendi as luzes do quintal, ouvi um grito aterrorizante vindo de cima. Era Jane chamando o meu nome. Em pânico, olhei em volta do quintal em busca de uma resposta e vi um homem correndo em minha direção, vindo do canal. Corri de volta para dentro de casa e tranquei a porta, com apenas alguns segundos de sobra antes que o homem tentasse abrir a maçaneta com força. Peguei uma faca da cozinha e subi para o meu quarto, trancando a porta. Jane me contou que tinha visto o homem se aproximando de mim sorrateiramente assim que acendi as luzes do quintal. Não havia nenhum homem ferido e fraco, como ele havia alegado. Em vez disso, era um homem grande e ameaçador. Ficamos preocupados que ele ainda pudesse estar rondando a propriedade. Liguei para o meu pai para contar o que estava acontecendo, mas ele me orientou a ligar para a polícia imediatamente em vez dele. Assim o fiz e a polícia chegou. Eles realizaram uma busca na propriedade, registramos um relatório e questionamos alguns dos vizinhos, mas nenhum deles viu algo suspeito. O estranho desapareceu, assim como o caiaque, o que me levou a crer que ele correu de volta para recuperá-lo e possivelmente caiu no pântano. Aparentemente, o fato de termos uma casa grande e um barco caro no quintal, em um local isolado e escondido do canal, pode ter nos tornado um alvo fácil naquela noite. É possível que essa pessoa soubesse que meus pais estavam fora, o que explica o porquê de eu ter tido uma garota comigo naquela noite. Se eu não tivesse conseguido voltar para dentro a tempo de trancar a porta, a situação poderia ter sido muito pior.